Hoje, no programa 9 Minutos, a experiência de uma entidade que já há algumas décadas se firma como interlocutora do empresariado do principal centro industrial do Espírito Santo, que é o município da Serra. Eu me refiro à ASES, a Associação dos Empresários da Serra, e vou conversar agora com o seu presidente, Sandro Lobato. Sandra, a ASES já vai para os seus 35 anos, continua vigorosa na defesa do empresariado. Hoje, quais são as pautas? Quais são os temas que você coloca como de interesse do empresariado, aquele empresariado que está lá dentro da ASES? Então, hoje a gente trabalha muito com as ações que vão proporcionar um maior desenvolvimento para o nosso município, né? Então, por exemplo, já no início desse ano a gente teve uma pauta com a Prefeitura, o Governo do Estado, empresários, diversos setores, sobre a mobilidade urbana do município, né? Agora, nós estamos dentro de um planejamento junto com uma grande equipe no plano estratégico da Serra para 2030. Então, a gente trabalha em conjunto, empresários, prefeitura, eventualmente o governo do estado, no sentido de a gente promover ações para o desenvolvimento do nosso município, um desenvolvimento sustentável, né? Que é o que a gente espera para as nossas empresas e para a nossa região. Mas o interlocutor mais constante ali, a quem vocês se reportam mais, é a Prefeitura da Serra. A Prefeitura é um interlocutor bastante importante, né? Mas a gente tem também as grandes plantas, as grandes empresas do nosso município, né? Faz parte do nosso grupo de associados, grandes empresas do nosso município, né? Além de micro e pequenas empresas também, mas esses são interlocutores importantes. Eles trazem para a gente informações a respeito desse desenvolvimento e é com essas informações que a gente planeja o futuro da associação e contribui para as ações de desenvolvimento do nosso município. Você mencionou a questão da mobilidade urbana, quer dizer, a mobilidade urbana hoje é um problema de toda a cidade brasileira, mas no caso da Serra, há uma componente que parece que agrava, que é o fato da Serra ser o palco das grandes plantas industriais e das expansões, né? Como é que está aí? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão acompanhando isso? Então, no início do ano a gente estudou bastante isso e com muito detalhe. E a conclusão final que a gente chegou é que as plantas industriais contribuem sim, mas no sentido de trazer mais pessoas mais qualificadas, com melhores remunerações. Isso faz com que essas pessoas tenham um maior poder de compra e isso aquece a economia. E aí é uma relação direta. Você aqueceu a economia, você tem mais gente circulando, né? Se os investimentos em infraestrutura, vias, rodovias, não acompanharem esse aquecimento da economia, a gente tem o que a gente está vendo em todo o Brasil aí, que é a questão de uma dificuldade de mobilidade, né? Nessa pauta do início do ano com a Prefeitura e principalmente com o Governo do Estado, a gente identificou ações simples e de baixo investimento, né, que poderiam ser feitas para melhorar uma boa parte dos problemas que a gente tem hoje no município. É lógico que essa é uma ação de curtíssimo prazo. Então, a médio e longo prazo, nós vamos ter que brigar por coisas ainda, investimentos maiores, né, como o contorno do Mestre Álvaro, o próprio governo está anunciando a implantação do BRT. Então, a gente está discutindo com mais afinco isso daí numa ação de médio e longo prazo. No curtíssimo prazo, a gente já tem ações que vão... Pequenas intervenções de custo baixo e que vão ajudar bastante. Nós estamos empurrando a conversa, nós estamos empurrando esse assunto no plano geral. A médio e longo prazo nós vamos ter que reexaminar nossa relação com o carro. A verdade é essa. Exatamente. Né? Exatamente. Mas até lá vamos... Você falou uma coisa muito importante, porque muda o perfil do serrano, né, digamos assim, principalmente do serrano dessa região industrial ali, porque a qualificação o habilita um melhor salário, Exatamente. Aumenta o seu poder aquisitivo, atrai oferta de serviços, de bens e serviços também. Exatamente. Ganha. E aí, hoje que a gente tem uma melhor oferta de imóveis de melhor padrão, né? Ninguém já mora lá também. Aí você tem... normalmente a gente prefere morar e trabalhar geralmente muito próximo, né? Sim. Então hoje, como você tem uma oferta de imóveis na região em boa quantidade e boa qualidade, então hoje dá tranquilamente para você morar, trabalhar, estudar, tudo na região, né? Antigamente você para ir num shopping precisava vir a Vitória,
Para você ir numa faculdade, precisava vir em Vitória. Então, hoje já não. Hoje a gente tem todo esse serviço lá, de muito boa qualidade, e que a gente não precisa mais. Isso é uma outra coisa também que contribui para minimizar esse impacto da mobilidade. Cada vez que a gente consegue proporcionar naquela região, exatamente, proporcionar para aquela região todos os serviços que o morador e o trabalhador precisa, a gente minimiza esse impacto também. Isso é uma questão de planejamento urbano que nós podemos contribuir, né? Nós, os empresários, podem contribuir, planejando melhores empreendimentos para a região, de tal forma que a gente consiga reter aquelas pessoas ali. Tinha um antigo administrador serrano que falava que o sonho dele era quando ele visse que a Serra deixava o perfil operário, que continua lá contribuindo com o seu trabalho, mas se tornou uma cidade eminentemente de classe média, que já está sendo, né? Já está sendo. Hoje o perfil do morador da Serra, ele mudou bastante nos últimos 15 anos, né? E hoje as preocupações são completamente diferentes desse tempo aí, né? Em 9 minutos hoje, quem está presente é o presidente da Associação dos Empresários da Serra, Asis Sandro Lobato. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente da Asis, Associação dos Empresários da Serra, Sandro Lobato. Sandro, a questão universal, que não é da Serra, certamente é de toda a mancha metropolitana, a questão da segurança, faz parte da agenda de vocês também, de empresários? Se ocupar disso? Essa é uma agenda permanente nossa, né? A gente já conseguiu evoluir isso nos últimos anos, com algumas ações, junto ao poder público, mas precisa de muito mais investimento ainda. Essa é uma coisa que a gente, à medida que a gente vai suprindo a cidade dos serviços básicos que ela precisa, isso aí se evidencia cada vez mais, né? E a Serra tem algumas peculiaridades que a maior parte dos índices está localizado nas periferias, em condições bastante específicas, tá certo? Então, isso, como a gente falou, isso é um problema do Brasil inteiro, mas em especial na Serra a gente precisa trabalhar com muita firmeza para melhorar, principalmente os índices e a tranquilidade do morador, né? E do empresário também, porque está ligada diretamente. O capitalismo, o capitalismo saudável, ele sempre identifica numa necessidade uma oportunidade. Hoje você diria, o que está faltando de serviços para a Serra, que serviço que eventualmente a Serra se ressente ainda de ter, de encontrar lá, de maneira que cada vez mais aquilo seja um espaço de vivência da pessoa em todas as suas dimensões, como consumidor, como cidadão, como tudo. Hoje o nosso grande desafio é equilibrar bem a demanda e o serviço, né? Então, como a gente ainda tem muitos grandes investimentos em construções de casas, de apartamentos na região, à medida que essas pessoas vão chegando e ocupando esses empreendimentos, as demandas mais básicas vão aparecendo e vão se destacando. Demandas simples como a farmácia, a padaria, o supermercado, a mercearia. Então, mas esse comércio ele não chega na frente do morador. Ele é muito reativo, né? Sim. Ele vai chegando à medida que surge a necessidade. Então, hoje o grande desafio e uma grande oportunidade, né, para quem quer investir hoje no município é estar muito atento a essas novas demandas e nas localizações dessas novas demandas. Ali, por exemplo, próximo da UCL, da nossa empresa, da faculdade, a gente tem ali, no mínimo, 3 mil novos moradores para os próximos 5 anos. Precisa de padaria, de farmácia, uma região que a expansão desse tipo de serviço vai ser muito grande nos próximos anos. Agora, a Asis ela teve um programa que eu tive a oportunidade particularmente de acompanhar, interessantíssimo, que foi um programa de capacitação e qualificação de fornecedores, de maneira que o empresário, principalmente o pequeno e médio empresário, tivesse acesso às oportunidades das demandas geradas pelas grandes plantas industriais, o Qualiases. Como é que está o Qualiases? Está em pé, ativo, qualificando? Ativo. A gente, muitas das nossas empresas são certificadas ISO 9001, Prodifor, tem vários tipos de certificação de qualidade.
e sabem, entendem e já conseguem medir exatamente qual que é o retorno que uma empresa com esse tipo de qualificação, com esse tipo de certificação, como que essa empresa melhora no tempo, né? Então a gente tem bem isso, tem bem dimensionado isso. Então a gente faz um grande incentivo para que essas empresas, nossas empresas associadas, participem nesse programa no sentido de que elas possam se qualificar e se habilitar. Você citou bem as grandes plantas industriais. Então, hoje as grandes plantas não compram de um fornecedor se ele não tiver qualificado, né? Então, essa é uma das ações no sentido de desenvolver o nosso associado, né, para que ele possa competir pelas melhores oportunidades, né? Um outro assunto de interesse, pelo menos sempre foi objeto do interesse e do acompanhamento da ASES, foi a questão da implementação do CIVIT. Quer dizer, né, a Supim ela desenvolveu, identificou outras, ou seja, extrapolou-se, na verdade, o CIVIT. O nome original do CIVIT era Centro Industrial de Vitória. Já se tem CIVIT em outras cidades, inclusive, né? Mas os valores de comercialização, a disponibilidade da infraestrutura está dentro da expectativa de vocês, que são da ASES. Vocês estão de acordo, estão afinados nisso? Isso a gente, em alguns projetos, a gente contribui diretamente. Então, por exemplo, tem um projeto que a gente está trabalhando com ele já há alguns anos e ele está já quase pronto para ser comercializado, que é o Polo Cercado da Pedra, que fica no CIVIT 2, né, ali bem próximo do Jardim da Paz. E a grande vantagem desse tipo de empreendimento é que você regulamenta aquilo que pode ter naquela região. Então, planeja, né? Planeja, né? Então, você planeja aquilo que pode ter naquela região, você tem infraestrutura própria para aquilo e você sabe o que pode colocar ali. Então, você não vai conflitar uma empresa de um ramo de alimentos com uma empresa do ramo de rochas, que elas estão no mesmo, vizinhos uma da outra e podem se complicar. Não, ali você tem um empreendimento planejado a um valor que não pode ser diferente do valor de mercado, mas com todo o incentivo que a Supim e o governo do estado podem dar para esse tipo de empreendimento. Isso viabiliza bastante quem quer ir para esse empreendimento, né? E acaba que, no médio prazo, à medida que as empresas vão se implantando, a gente também pode implantar, como a gente tem em outros polos, a gestão compartilhada do polo. Então, a gente, junto com um grupo de empresas, ajuda a tocar aquele polo como uma espécie de condomínio. Tá certo? Então, qual a melhor forma de fazer a coleta de lixo, coleta seletiva, o abastecimento, a alimentação daquele conjunto de empresas? Então, é tudo mais facilitado. Então, esse modelo de polos, eu acho que ele é um grande sucesso. A gente tem outros polos no Espírito Santo. É lógico que a gente apoiando a implantação e o desenvolvimento dessas empresas, para quem está se implantando naquele polo, é muito mais tranquilo, né? Consegue lidar muito melhor com as questões. Senhor, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos e os esclarecimentos que você trouxe para nós aqui, para o nosso telespectador, a respeito da combativa ASES. Eustáquio, eu acho que a gente está na associação e a gente precisa de mais força de trabalho, tá certo? Então, é uma oportunidade que você nos dá até para convidar outros empresários da nossa região que se associem à ASES para que possam trabalhar junto conosco com esse desenvolvimento para o município. E outra coisa, nos nossos diversos eventos que a gente promove ao longo do ano, a chance e os contatos que a gente desenvolve nesses eventos é uma grande oportunidade de novos negócios. Então, empresas recém-associadas já geraram dentro da nossa associação, com os próprios associados, novos negócios. Então, além de contribuir para o município, também é uma grande oportunidade de criar novos negócios. É uma rede muito potencializadora de negócios. Exatamente. Obrigado novamente, Sandra. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do presidente da ASES, Associação dos Empresários da Serra, Sandro Lobato. Até já.